Ora, bom dia meus amigos, vamos responder aqui ao e-mail do meu grande amigo HB, que é um espetáculo, e eu vi o vídeo do professor Sazalar, caro amigo, Zé Luís, sim, estamos de acordo. A professora agradeço a resposta em vídeo, foi bastante clara e interessante, percebo a sua relação ambivalente com a Ventura, há nele um lado intelectualmente sólido, mas também mostra sinais preocupantes, como o moralismo religioso. Esse é o pior de todos. O moralismo religioso é o pior de todos, é o que as redes sociais são especialistas, e os cultos religiosos, e o etnocentrismo cultural, e o etnocentrismo jurídico, e o etnocentrismo filosófico, e o etnocentrismo moral. Isso é que é perigosíssimo, porque o etnocentrismo moral, na minha cultura faz-se assim, neste país faz-se assim. Não faz. A democracia e o Estado de Direito dá uma grande flexibilidade moral, jurídica, deontológica e por aí adiante. Está a ver? Ou seja, o pior do André Ventura é o moralismo religioso. O pior do André Ventura é o cristianismo e o catolicismo. Coisa que eu insisto muito com o engenheiro Avelino, com os engenheiros todos que vão às lives. Porque é que vão tantos engenheiros às minhas lives, não é? Aquele raciocínio matemático que é tão característico da engenharia, não é? Pois é, o Wittgenstein, não é? É perigosíssimo o discurso da autoridade moral do cristianismo em relação ao islamismo, por exemplo. Se o cristianismo é superior ao islamismo, como disse o meu amigo Mulher Milhão, não creio, porque os países árabes estão a governar melhor os países deles. Entende? O cristianismo permitiu o advento das democracias liberais, que são perigosíssimas. As democracias liberais são perigosíssimas. Eu defendo democracias esclarecidas, o filósofo rei do tio Platão, mas não democracias liberais como nós entendemos, porque as democracias liberais é o que o professor Sazalar diz, né? No vídeo que o amigo Zé Luís me mandou, os moderados. Quer dizer, mas os senhores acham que os extremos alguma vez nos levou a algum lado? Os extremos foi o que levou à Segunda Guerra Mundial e à Primeira Guerra Mundial, e à Revolução Francesa, e à Revolução Bolchevique, e à Revolução Americana, e à Revolução Cultural, ao grande salto em frente, por aí adiante. Ou seja, os extremos tocam-se, e quando se tocam, há uma guerra. Se estamos numa guerra civilizacional dentro da Europa, estamos, porque os senhores continuam a focar-se no Islão, e eu digo, não é o Islão o problema é a doença mental, criminal, como eu lhe chamo nos dias de hoje, que está dentro de portas, está na vossa casa. Por isso é que não há crime perfeito. Os senhores falam sempre com alguém, não é? É assim que se agarra os bandidos. Não há crime perfeito. E alguém falou com alguém, depois são descobertos, como é evidente, não é? Onde eu quero chegar é que não há hipótese de, com o moralismo religioso, sanar os problemas da Europa. Nem pensar nisso. Isso é o pior dele, HB. Fui Jesus, é mesmo o pior dele. Aliás, é mesmo o pior. A radicalização dos discursos populistas, sim, mas isso é próprio da direita secretária. E até extremistas, sim. E a ausência de um programa económico coerente. Não tem programa económico, é diferente. Concordo que o Ventura é o produto do nosso tempo. Não, o Ventura é um produto das redes sociais. Eu disse-lhe ontem que é um produto do nosso tempo, mas também é um produto das redes sociais. Como o Obama também foi um produto das redes sociais, como o Trump foi um produto das redes sociais, como o Bolsonaro foi um produto das redes sociais. O ministro, o Sr. Conselheiro do Supremo Tribunal Federal no Brasil está cheio de razão. O Bolsonaro, como é evidente, foi um instigador de um golpe de Estado contra um Estado de Direito Democrático. Não foi ele que invadiu. Já vos disse isso no vídeo anterior. Não interessa quem perde a cabeça e faz uma parvoíce. O que interessa é quem é a cabeça da manada. Não é a manada. A manada, esses são sempre uns totós. A cabeça da manada é que é o problema. A cabeça da manada. Quem é que está a dirigir os esforços para alguma coisa muito grave acontecer? Como é evidente, não é?
No caso do Bolsonaro foi um golpe de Estado, no meu caso é o que conhecem. Há sempre uma cabeça de uma manada e são esses que obviamente devem ser responsabilizados. Se tiverem sorte são responsabilizados pelo Estado de Direito, se não tiverem sorte é a vida. Concordo, alimentado pelas redes sociais, não, criado pelas redes sociais, criado. E pela radicalização do discurso, tanto à esquerda como à direita. Não, por isso é que as redes sociais são todos desconhecidos. São grandes moralistas, são grandes detentores da verdade, mas nunca aparecem. Nem sequer o nome dão, quanto mais a cara. Porquê é que será? Porque é tudo fanático, como a gente sabe, não é? Mas se ele precisa de travões, como mencionou, isso não será sinal de que sozinho não tem o perfil necessário para liderar um país democrático? Não tem. O André Ventura, sozinho, não é uma boa ideia. Por mais que me custe dizer, estes penteadas do lado de esquerda e do PS têm razão. Sim, o André Ventura, aliás, eu cheguei mais ou menos a dizer isso ao professor Vitor Heber, não é? Não é pensar nisso, quer dizer, o André Ventura não é nem de perto nem de longe uma pessoa desejável para liderar o país como primeiro-ministro com maioria absoluta, nem pensar nisso. Aliás, os senhores iriam ver as vossas liberdades civis fortemente cortadas. Eu mando umas bocas aos homossexuais e às raparigas mais nutridas, mas quer dizer, umas bocas parvas, devia não fazê-lo. Devia, está errado. Mas atendendo ao que dizem de mim e ao que falam de mim, quando eu fui um escravo da ciência e da filosofia do direito desde os 15 anos, grosso modo, acho que até não é uma reação um pouco digna. Acho eu. Eles podem dizer tudo contra nós e nós não podemos dizer nada. Acho que somos todos iguais, não somos? Pensava eu. É sobre o ponto económico. E sobre o ponto económico, se o Chega não tem propostas credíveis nesta área, como podemos confiar num eventual governo liderado por Ventura num cenário de crise? Não podemos confiar num eventual governo num cenário de crise. O André Ventura é muito bom em duas pastas. 3. Administração interna, justiça e defesa. É muito bom, como diz o professor Sazalara, em questão de patriotismo. Nós vivemos num registro, o professor Sazalara já percebi que é contra a União Europeia, faz lembrar alguém, não é? Contra a União Europeia, contra a descolonização, contra a questão da Ucrânia, contra tudo o que a União Europeia decidiu e que as Nações Unidas decidem. E eu próprio vi hoje em numa das lives a dizer que a Agenda 2030 das Nações Unidas, enfim, isto, aquilo e aquilo outro. O engenheiro Lindo corrija-me da próxima vez que for à live, mas o que é que tem? Qual é o problema da Agenda 2030 ou 2030 das Nações Unidas? É que eu não conhecia estas pessoas, porque eu sempre fui um homem do sistema. Quer dizer, eu não conhecia estas pessoas, estão sempre contra tudo e todos que as instituições decidem. Mas são os senhores que agora vão decidir, as vossas opiniões? Ou os senhores são príncipes herdeiros de monarquias absolutas, ou são eleitos pelo povo? Os senhores por acaso foram eleitos pelo povo, ou são príncipes herdeiros de monarquias absolutas para serem os senhores a decidirem? Eu vi isso nas redes sociais. Não, tem que ser assim com a Ucrânia, tem que ser assim com o Israel, tem que ser assim com a Palestina, senão, pumba, ficas a vender pilhas para o metro porque não tens direito a falar. Foi isso que eu vi. Um fanatismo, completamente doentes. Aliás, a política sempre foi, a partir de Maquiavel, 1513/1514, conforme as fontes, um autêntico maquiavelismo. Ou seja, são pessoas que não têm, lá está, têm demasiado tempo livre, como o tipo aristocrata e o típico bandido. Têm demasiado tempo livre e estão sempre a aprovar moral e bons costumes quando não forem eleitos para isso, nem obviamente são soberanos num regime de monarquia absoluta ou Estado totalitário. Mas enfim, o André Ventura não é bom em termos económicos, nem de finanças, nem de segurança social, nem de agricultura, nem nada disso. O André é bom para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Defesa e para o Ministério da Administração Interna. Se a direita securitária estiver em coligação com a direita conservadora nos governos da Europa, a coisa corre bem. Ou seja, a Meloni, enfim,
Mas agora em França, em Inglaterra, na Bélgica, que tanto precisa, coitada, e por aí adiante, tem que estar em coligação. Desde a secretária sozinha, torna-se extrema-direita logo. Extrema-direita sozinha vai acabar muito mal, porque a extrema-direita não pode, nem de perto nem de longe, com pessoas que sejam diferentes deles, no sentido da orientação sexual, da religião e da cor da pele. Sempre foram assim e sempre serão. Agora chamam-se conservadores libertários. É outra conversa. A merda é a mesma, o cheiro é que é diferente. Estão a ver? A AfD da Sra. Aldice, sozinha a governar, tínhamos o terceiro arrasto outra vez a ser reavivado. Não tenho dúvidas nenhumas. Até os alemães, ui, como eles são, ui, não os conheço eu tão bem. O intelectual alemão, se os senhores acham que eu tenho ego, não conhecem os alemães. Ui. Também me intrigou a comparação com Salazar, reconhecendo que não tem a mesma sofisticação. Não tem não, Salazar, concordo com o professor Marcelo Caetano, era um gênio. Eu, como sabem, tenho uma grande azia ao Salazar, mas intelectualmente, reconheço que a extrema-direita tinha razão, era um gênio, politicamente era um gênio. Nem visão estratégica, mas partilha traços semelhantes. Isso não é mais um alerta do que um elogio? Não é um elogio com comparações a Salazar, é um alerta. Não é um elogio quando eu falo de mim como soldado de tropas especiais, é um alerta. Não se queiram comparar com pessoas que puxam da pistola, como é evidente, não é? Estou farto de avisar. Depois, pois eu avisei, né? Já é tarde, está pior. Ou seja, a questão que se coloca aqui é que o André Ventura, as parecenças com o Salazar, não é nada bom mesmo. Nada bom. Porque o pior é a questão religiosa. Aquela beatitude religiosa, aquele fanatismo, por mais que me custe dizer, não é bem fanatismo, mas pronto, tem a verdade e o caminho, não é? Quer dizer, voltamos sempre ao mesmo, não é? É sempre aquela questão de se perceber porque é que estes estão certos e mais ninguém está certo, não é? Como se diz na tropa, quando um soldado troca o passo, só você é que está bem, os outros estão todos mal, não é? Ou seja, a questão que se coloca aqui é também perceber porque é que o André Ventura quer essa associação ao Salazar quando faz Deus, Pátria e Família como seu motto, não é? E trabalho. Bem, em Auschwitz estava o trabalho liberta-vos, não é? O Novo Testamento diz que a verdade liberta, mas o Auschwitz, o trabalho liberta-vos, porque vai buscar Deus, Pátria e Família de Salazar e o trabalho do Sr. Adolfo. É só não saber a história. Como sabem, as coisas que eu mais percebo em termos das áreas que não são minhas é história. É história militar, mas obviamente história clássica, no sentido clássico do termo. Inclusive a atividade clássica, que é a minha grande paixão, como já perceberam, não é? Mas enfim, quer dizer, dir-me-á, mas ele tem o pior de Salazar? Tem. Ele tem o pior de Salazar. Vai buscar o Deus, Pátria e Família. Não é por acaso que o Gonçalo Sousa, que é tão conhecido e tem tantos subscritores, tem lá como. E bem. Porque é um programa de televisão que ele faz, né? Mesmo para as massas. E muito bem, um abraço para si, Gonçalo. Isto não é um programa de televisão, isto é um canal completamente intelectual. Que eu sou, como sabem, muito duro com quem não tem cabeça para me acompanhar e para me perceber. E lá está, devido ao meu arcabouço físico, raio dos senhores que se metam comigo, que eu começo logo a distribuir, como sabem, não é? Inclusive com pessoas que gosto. Como viram. Como eu estou a dizer é que... Não, aqui é um canal só para homem de barba rija, não é cá para piscinhos na rata, nem olhos inflamados. Se vão para outros canais, caem muitos, isso posso-vos garantir. Nada contra os piscinhos na rata e os órgãos inflamados, não sou eu, não é aqui, não é essa a minha dinâmica. Posso? Estou autorizado? Muito obrigado. Então, voltando ao seu e-mail, caro amigo HB, não é elogio nem coisa nenhuma. Associarem-se a ditadores, o Gonçalo Sousa
tem no seu canal, no seu vídeo de introdução do canal, Deus, Pátria e Família e a fotografia de Salazar e do André Ventura. E o pessoal adora o canal do Gonçalo Sousa. As pessoas querem uma associação entre o Salazar e o André Ventura. À vontade. Boa sorte. Não é a minha luta, é a vossa. Os senhores é que sabem. Deixo outra reflexão que me gera alguma preocupação. Ventura é um aproveitador de nichos, mas convenhamos, vejamos uma coisa, um dia está no seminário para ser padre, no outro está nas Jotas, e depois mais tarde decide ser o ditador das castrações químicas e de matar pessoas nas prisões. Não, eu não creio que ele defenda a pena de morte, nem 8 nem 80, ou HB, você pá, também. Este percurso não é estranho para alguém tão religioso e beato como o seu professor refere. Eu nunca falei com ele, lá está, eu gostava de o analisar. Eu acho que ele também tem algum receio de me conhecer. É a minha fantasia. Eu vi isso toda a minha vida. Quando as pessoas sabiam que eu era psicanalista, eu via logo. Aliás, não é por acaso que os doentes mentais mais severos não gostam nada de nós. Atenção. E dos psiquiatras também não, e uma parte dos psicanalistas de topo, como sabem, são todos psiquiatras. Aliás, nos dias de hoje, ainda é uma escola de pensamento muito forte dentro da psiquiatria e a psicanálise, como é evidente, não é? Mas isto está tudo errado, como é evidente. Isto sou eu nas minhas ditirames parvas, como tal, está tudo errado. Os senhores têm aqui para os canais dos assassinos, que esses é que sabem. É sempre bom a pessoa seguir à letra o que um assassino diz, é sempre bom. Então, onde eu quero chegar é que por acaso vi um filme uma vez com o Ben Affleck e com o Samuel como é que ele se chama? Samuel L. Jones. Não é esse é o como é que ele se chama? Esse é o Samuel L. Jackson. Gosto muito do Samuel L. Jackson. James L. Jones é que é o outro. Em que tiveram um problema no trânsito e tal, bateram isto, aquilo e aquilo outro, mas depois começou ali a haver uma série de mal-entendidos e desentendimentos, isto, aquilo e aquilo outro, a coisa escalou de tal maneira, um a puxar para um lado, o outro a puxar para o outro, desentendimentos, e outro. O Ben Affleck era advogado, o outro era uma pessoa normal no carro, isto, aquilo começou a esticar, acabou muito mal. Ou seja, às vezes as pessoas têm desentendimentos, mal-entendidos, questões que não são claras, questões que são, como dizia o Bino, os mal-entendidos são o maior problema da humanidade. Depende de quem é que se mal-entende um com o outro. Quando apanham doença mental e crime, pois acaba muito mal. Numa guerra mundial, como foi o caso da Primeira e Segunda Guerra Mundial, como é evidente, o Sr. Adolfo era uma pessoa completamente descompensada, e como é típico do doente mental, se for mal como as cobras, o crime aparece. Nas pessoas individualmente, pois, normalmente, por isso é que existem ainda hoje homicídios, não é? Infelizmente. Por isso é que ainda existe ainda hoje pena de morte. Os Estados às vezes dizem, pois esta pessoa não tem direito à sua existência. E os seres humanos normais também dizem o mesmo. Esta pessoa não tem direito à sua existência, toma lá que já almoçaste. Sempre foi assim, sempre será. Quem é que manda? A lei do mais forte, sem o Estado de Direito. Com o Estado de Direito, pois com o Estado de Direito temos que obedecer à lei a 100%. Quem joga esse jogo, quem não obedece à lei, comete crime, coloca-se fora do Estado de Direito. E aí coloca-se no registro da lei da selva, quem é que é o mais forte. Ou seja, o religioso e o beato, estão a ver os toques que eu estou a dar, né? Só não percebe quem não quer perceber, só não enfia a carapuça quem não quer enfiar. Está a ver, Engenheiro Afonso? Dá para perceber, eu não estou sempre a bater na mesma tecla, até porque eu hoje em dia muito bem disposto, não quero ficar mal disposto. Sinceramente, começo a achar que Ventura nem sabe bem o que quer dizer uma mudança tão drástica de personalidade. É o que eu estava a dizer, as pessoas muito perturbadas em relação a nós e aos psiquiatras têm sempre, enfim, grandes quid pro quo, só em longos tratamentos é que começa o vínculo e o attachment, como dizia o Bowlby e também o Fairbairn, que na relação transfacial é que se joga tudo. Peço desculpa o Winnicott. Mas
Eu acho que o André Ventura também nunca me quis conhecer porque não quis ser analisado psicanaliticamente por mim. O próprio Portas uma vez marcou uma conversa grande que queria ter comigo para analisar coisas e depois começou sempre a adiar a conversa. E uma vez disse ao António Miguel: mas o Portas está-me a chatear com a conversa, isto aqui com outras minhas coisas da minha área. Pois, a psicanálise, sabes como é que é os políticos com vocês não gostam de ser analisados. Eu disse, está bem, mas eu tenho mais que fazer. Ele queria falar comigo, o Paulo Portas, o chefe para falar mais de meia hora com os políticos, aquilo é preciso audiência quase, né? E ele queria marcar uma tarde, ou amanhã, não me lembro, para falar comigo longamente. Ele disse, queria falar consigo longamente sobre as questões, isto, aquilo e aquilo, da psicanálise da alcova, não da vida pessoal, queria analisar questões outras, não vou entrar aqui para menores. Nunca chegou a haver a conversa. Estava sempre a adiar. Eu disse, pronto, está bem, acabou. E o António Miguel, pois, quando é mais que meia hora, eles são um bocado. Os políticos fogem como o rabo à seringa, até mais não, dos psicanalistas, porque a gente topa. Eu, em 5 segundos, analiso uma pessoa e vejo logo, como se viu aqui nas redes sociais, quer dizer, eu topo logo, peraí, isto aqui. A normalidade existe. E a normalidade não é fazer mal aos outros. A normalidade não é pegar moral como culto religioso ou como inquisição, como a polícia política. Quando os senhores veem comportamento de polícia política, de inquisição ou de culto religioso, que estão sempre certos, são eles a verdade e o caminho, isso só a religião é que determina e as polícias políticas ditaduras. Está tudo errado. Os outros são todos errados sempre. E é isso que eu estou farto de insistir com os senhores. A vida é muito contraditória. Isto não é engenharia. Isto não é matemática aplicada. Isto é lógica do Wittgenstein e do Aristóteles. Há um princípio de não contradição porque há uma contradição. Há um princípio de ser excluído porque há o primeiro e o segundo incluído. Há o princípio de identidade porque há coisas que efetivamente são coerentes em si mesmas. Estudem lógica, se fizer o favor. Já agora. Não quer ser mauzinho, mas está a ver, Gabi. Por isso é que às vezes... E em tom de brincadeira, ainda bem que não seguiu para padre, mas lá que daria um excelente empresário, lá estaria. Aproveita os nichos como poucos, um talento perdido, um abraço. Eu não sei se seria bom empresário. Eu não sei. Eu tenho aquela veneração pelo Gonçalo Almeida Ribeiro, mas não tenho pelo André Ventura. Eu não reconheço o toque de gênio. O Gonçalo Almeida Ribeiro tem o toque de gênio. O André Ventura é como eu. É muito instruído e é muito esforçado. E tem jeito para a filosofia e para o direito, como eu. Pronto, acabou. Tem jeito. Ele teve jeito para o direito por causa da filosofia, estudou para o padre, logo aí desenvolveu competências filosóficas e depois para o direito é trigo limpo farinha a par. A mesma coisa que foi comigo, quer dizer, eu ganhei gosto pela psicanálise, a psicanálise como é muito filosófica, abriu logo as outras áreas todas, não é? Mas não tenho entendimento nenhum que ele tenha o toque de gênio. Ele é bom como jurista e é um excelente tribuno. Não teve o toque de gênio do Gonçalo Almeida Ribeiro e muito menos de um Salazar, como é evidente. Ele é muito gostável, ele é muito gostável porque é humilde, está lá toda a gente por tu, ao que parece, coisa que a mim me surpreendeu, mas ao que parece o professor Monteiro Ribeiro diz que sim, e pronto, e outros afins, e eu pronto, está bem, está por tudo. Eu detesto esse tipo de informalismo, é o registro anglófono, não sei se foi dos tempos da Irlanda que ele lá teve. A Universidade de Londres tem mais prestígio que a Universidade de Cork na Irlanda onde ele teve, HB. Eu não quero ser mauzinho com o André Ventura, mas eu tenho mais golos com o André Ventura 50 mil vezes, não peço batatinhas ao André Ventura, o André Ventura é que tem que pedir batatinhas a mim, HB. De longe, a população gosta dele, porque ele entrou no gosto das pessoas com o Benfica, a comentar na CMTV com um comentador televisivo, e o pessoal com a bola, com o estupidez habitual, começa a identificar-se. Eu lembro quando ia para os congressos do CDS e estava sempre o Pedro Guerra, ia buscá-lo a casa e tal. O Pedro Guerra era muito conhecido por causa da bola, por causa de ser comentador
Desportivo também. Não era por causa da política. Estavam sempre a meter-se com ele com o futebol e eu dizia, nós não estávamos por tu, eu e o Pedro Guerra, assim, pá, você é só a bola que o pessoal o conhece. Pois, é assim, ele tratava-me por tu também não, como é evidente. Pois, o pessoal tal. É o país que temos, pois é o país que temos, é a merda que temos. Agora, a questão que se coloca ao HB, já acabou o seu e-mail, não, a Universidade de Cork na Irlanda não é a Universidade de Londres, também é evidente, não é? E muito menos a Universidade de Harvard, onde o Gonçalo esteve. Eu e o André Ventura tivemos na mesma universidade em termos de Direito, mas o André Ventura foi para o estrangeiro para uma universidade com muito menos prestígio que a minha. Muito menos. Nada a ver. Dir-me-á. As publicações científicas, isto e aquilo outro, os números e tal. Pronto, sim, os maluquinhos, a conversa dos maluquinhos. Sim, o registro anglophone do Publish or Perish, né? Que mede as universidades pelas suas publicações científicas, isto e aquilo, os números do costume. Sim, há universidades que têm excelentes publicações e às vezes prémio Nobel, nível de prémio Nobel, mas o prestígio, a Sorbonne será sempre a Sorbonne. Lá em Singapura, lá atrás só posto, podem ter uma publicação científica extraordinária e grande pesquisa científica, a Sorbonne sempre será a Sorbonne. Acabou. A Universidade de Cork na Irlanda ninguém conhece, a Universidade de Londres toda a gente conhece, a Sorbonne em Paris toda a gente conhece, Harvard toda a gente conhece, e ele toda a gente conhece. Agora os mestrados, que muito me honra que a Nova tenha um mestrado nos 100 melhores mestrados do mundo, justamente em Economia, ao que parece, não é? Até terei a fotografia para ver. Sim. E por acaso fico bastante honrado que a minha faculdade, a minha universidade, uma das faculdades da minha universidade, onde eu tirei Direito, esteja na... Terei a fotografia, mas não sei onde é que está. Deixa eu ver se eu encontro isto. Já não sei onde é que está pouco aclarado, mas acho que só até o Primeiro-Ministro deu os parabéns, não é? Às universidades em questão, a Católica, a Nova, o ISCTE e por aí adiante. Tem aí acho que são 5 universidades, não é? Que têm mestrados fundamentalmente em Economia, não é? Business, não sei das quantas, não é? Porque eles têm todo o registro anglófono, é como a Nova, tem a maneira de meter tudo em inglês. Eu cada vez estou menos anglófono, vou-lhe ser sincero também. O imperialismo anglófono, as regras deles é muito diferente dos outros, pá. E os formalistas a 100% não conseguem perceber os outros a 100%, quer dizer, é um bocado esquisito. Eu gosto dos ingleses, dos americanos, isto, aquilo e outro, mas há coisas que às vezes, está bem, pronto, está bem, mas os outros também sabem fazer as coisas, quer dizer, fica um bocado esquisito às vezes com essa conversa, mas parece que são 5 universidades, lá o Business, Economia, não sei das quantas, que têm o mestrado nas 100 melhores universidades do mundo, e a Universidade Nova é uma delas, fiquei bastante satisfeito, a Faculdade de Economia, ao que parece, e a Católica também tem, e o ISCTE também tem, eu assim, só saúde. Quer dizer, é bonito ver que Portugal consegue ainda se ingrar em alguma coisa, mas reconhecemos perfeitamente que, só para concluir e voltar ao assunto do HB, o André Ventura esteve numa universidade boa, na Universidade de Irlanda, na Universidade de Cork, mesmo o professor Cavaco Silva, na Universidade de York, nem conhece aquilo. Comparativamente com a minha, Deus, já a pessoa mais se entende é outra conversa. O Gonçalo Almeida Ribeiro é outra conversa. Quer dizer, depende. Os políticos que se tornam protagonistas vêm de grandes universidades, raríssimo. O Salazar foi sempre em Portugal, nunca foi para o estrangeiro. O Salazar era mesmo orgulhosamente sós. Ou seja, eu tenho os egos, mas eu quando me comparo com os políticos todos, até com o Salazar, todos 20-0, quer dizer, tem graus académicos escritos noutra língua, estudados noutra língua, inclusive doutoramentos, quer dizer, domina o francês, o alemão, o italiano, o castelhano, o latim, o grego antigo, com algumas limitações para dizer o mínimo. Sim, mas sou fluente em 5 línguas, a professora lá
na tese de doutoramento em filosofia, ficou impressionada com o meu alemão em relação ao Husserl e ao Heidegger. Sim. Não vejo nem o André Ventura, nem o próprio Salazar, em termos intelectuais, a serem melhores que eu. O Salazar era um gênio politicamente, mas em termos intelectuais, tenho dúvidas que alguma vez ele fosse capaz de escrever uma tese de doutoramento noutra língua que não fosse o português. Nem sei como é que ele falava outras línguas. Talvez falasse o francês, naquele tempo era o mais usual. Eu não tenho nenhuma veneração pelos políticos atuais. Não há nenhum que eu fique, ei, que espetáculo. Nem o professor Cavaco Silva. Talvez o general Ramalhiano seja o mais próximo por ser guerreiro e intelectual. O fato de ser general e ter tirado um doutoramento já depois de ser Presidente da República aproxima-se muito do meu ideal de pessoa. Mas é o meu ideal, está a ver, HB? O André Ventura, pronto, quer dizer... E meu ontem estava a fazer abdominais que nem um maluco, porque eu tenho dado treino, que o homem está lá na vida dele, lá na pintura não sei para onde. Porque nas artes marciais é uma camada de brutos, tem lá uma rapariga engenheira que é aluna, e sabe, pronto, que eu sou um bocadinho mais polido em termos intelectuais, e assim, pô, ela lá dizendo, pois, ela é russa ou ucraniana, é um país de leste. Pois, nas artes marciais normalmente é só brutamontes dos homens. As mulheres vêm para se protegerem, mas os homens que chegam longe é normalmente uma camada de brutamontes. Sim, eu toda a vida vi nas artes marciais, 99,9% era pessoal das obras e pessoal da rua e não sei mais o que, muito raro pessoal intelectual. Aliás, nunca conheci um doutorado, nenhum, nas artes marciais. Ó Luís Rosuto, tens algum doutorado como aluno, caro amigo? Conheci advogados, conheci médicos, conheci engenheiros, mas nunca conheci um doutorado, nenhum. Conheci uma rapariga, claro, não um homem, foi uma rapariga, professora no ISCTE, aluna do Luís Rosuto de kickboxing, sim, rapariga, não rapaz. Sim, eu estava todo partido a fazer as minhas inovações, consegui fazer quase um minuto a segurar na barra com o queixo em cima, o miúdo conseguiu 24 segundos e o pessoal todo a olhar para mim, fica tudo a tremer, pá, aquilo parece que vai arrebentar a barra. Sim, eu mato-me a treinar, sempre matei a estudar e a trabalhar, quer dizer, não vejo nenhum político, tirando o general Ramalhianos, que eu vejo, isto é um espetáculo. Não, é só esterco. O André Ventura é melhorzinho que eles todos, atendendo à média do país, que é muito má. Entende? É mais por isso, está a ver, HB. O André Ventura é o melhor que nós temos, porque a média é uma merda. Mas uma merda das merdas. Se o André Ventura estivesse numa Áustria desta vida, pois isso era outra conversa, não é? Ou seja, o André Ventura também não deixa de ser português de um bairro suburbano, está a ver? Se é uma mente sofisticada, não é. É uma mente jurista que sabe umas coisas de Wittgenstein, mas eu dou-lhe 20 pílulas em termos intelectuais, como é evidente. Se isto é ser arrogante, é capaz de ser. Qual é que é o problema? É o que eu penso. Não gostam, vão para o canal do Gonçalo Sousa, do Alexandre Sousa, do professor Salazar. Há muito pessoal aí que diz o que os seus querem ouvir. Código de Processo Penal, volume 2. José Lobo Moutinho, 2000, arguido e imputado no Processo Penal Português, Lisboa, UC, 2010. Anotou-se. Peço desculpa, já tinha lido isto. Fiquei no Klaus Roxin e Schundmann, 2017. Comentário do Código Penal Alemão, 29, Auflage Muschen, CH Beck. Santiago Bruno Vinga, 2001, o regime das averiguações preliminares no Código dos Valores Mobiliários de 1999, em RPCC, ano 11, fascículo 4, página 632. Miguel Simachantes e outros, 2020, Noções de Processo Penal de terceira edição, Lisboa, Rei dos Livros, Silva. Lisboa, Rei dos Livros. Silva, Germano Marques da Silva, 1990, do Processo Penal Preliminar. Isto foi o patrão do meu irmão, como sabem. Lisboa, Minerva, 2017, Direito Processual Penal, volume 3, segunda edição,
Lisboa, o CE 2018. Vamos para a letra da lei, no Código de Processo Penal, artigo 340, estamos na nota 11, exatamente, 11, artigo 340 do Código de Processo Penal, da produção da prova. Como é que se produz a prova em sede de julgamento? É aí que eu estou a tentar ensinar os senhores a pensar como é que se pensa de forma jurídica, filosófica e clínica. Na filosofia analítica, os senhores conseguem pensar de forma matemática, é filosófica, é verdade, mas é matemática. Eu só quero que os senhores envolvam operadores matemáticos e filosóficos, o raciocínio especulativo e o raciocínio lógico-formal da matemática, o raciocínio especulativo e abstrato da filosofia e o raciocínio lógico-formal da matemática. Se tiverem estes dois instrumentos, não são doentes mentais nem criminosos que querem provas e verdades sofismáticas na internet, como se a internet fosse a Bíblia ou fosse o divino. A internet é uma tecnologia dos dias de hoje que, enfim, tem as suas limitações como todas as outras tecnologias e como todas as outras coisas na vida, não é? Mas se os seus pensarem do ponto de vista filosófico e matemático, no raciocínio abstrato e no raciocínio lógico-formal, pensam quase como um juiz de direito da produção da prova. Ou seja, como é que nós pensamos na lei? Como é que nós pensamos na psicanálise? Como é que nós pensamos na filosofia, nomeadamente na articulação de filosofia continental e filosofia analítica, não é? Como é que se pensa como um gênio? Saber pensar, dizia Aristóteles, não é? Mas o Fernando Pessoa também diz que pensar dói. É mais fácil do crime e doença mental do que pensar bem. Já cá há tantos, não é? A norma refere-se à admissão de meios de prova, provas e requerimentos de prova, valendo indistintamente para os meios de prova e para os meios de obtenção de prova. Uns e outros têm de cumprir os critérios gerais de admissibilidade enunciados no preceito em análise, que acrescentam aos regimes específicos previstos em cada caso. O primeiro requisito de admissibilidade da prova é o da sua legalidade. Tem que ser adquirida de forma lícita. Não há prova de nada se o material foi adquirido de forma ilícita. É a tal questão de o fruto envenenado da árvore, ou seja, o fruto da árvore envenenado, assim que é uma doutrina norte-americana muito conhecida. Se a polícia não tem mandato de busca, não pode entrar na casa de pessoa X. Se a polícia entrou na casa de pessoa X, encontrou um cadáver dentro do armário, como não tinha mandato de busca, essa prova é ilícita, não é admissível em tribunal. Os senhores não podem cometer crimes para obter provas, por isso é que quando vão a um tribunal, tudo cai. Porque estamos, se o senhor cometeu um crime a falar de prova, como é que isso é prova? Não é prova coisa nenhuma. Não é? É isso que os anjos também estão lá a entender a Joana Marques, e eu estou a dar aqui as dicas do costume para quem quer entender. Obviamente, se são crimes cometidos, nunca é prova produzida, porque no momento que as pessoas cometem um crime, a prova deixa de existir. Acabou. Porque o primeiro, como diz a pessoa Pintal, quer aqui muito bem, o primeiro requisito da admissibilidade da prova é o da sua legalidade. Estão a cometer crimes, como é que querem provar alguma coisa? Quer dizer, no momento que os senhores cometem um crime em relação à prova X, deixou de ser prova, como é evidente. Mas isto é como o direito pensa, como a lei pensa. Os senhores querem provar a vossa moral e bons costumes. Está bem, se querem apregoar de forma inquisitorial, e depois não se surpreendem que sejam tratados de forma inquisitorial. O Robespierre era todo moralista, acabou na guilhotina. Acabam sempre assim. O juiz não pode admitir provas legalmente inadmissíveis, ou seja, provas proibidas em si mesmas. Espetacular, é? O professor Pintal Albuquerque é o maior.
Nós não percebemos nada disto, os senhores é que sabem como estão, não há problema nenhum, caros amigos, os senhores, artigo 126, e é um modo que pedimos para o volume 1, este era o volume 2, no volume 1, o artigo 126, que diz justamente isso, artigo 126 do Código de Processo Penal diz métodos proibidos de prova. Vejam bem só o número 1. São nulas métodos proibidos de prova, letra de lei, não é a minha opinião. Métodos proibidos de prova, artigo 126. São nulas, não podendo ser utilizadas as provas obtidas mediante tortura, coação ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas. Se há dano moral, se há perseguição moral, se há assédio moral, a prova é imediatamente não lícita. Não sei se estão a perceber o que eu estou aqui a querer dizer, não é? Se é um vídeo fabricado ou adulterado, seja pela menina Joana Marques, seja por quem for, é uma prova, se há assédio moral, é uma prova imediatamente ilícita. Ou seja, não podem assediar moralmente as pessoas. Não é prova. Se vão ao tribunal, em termos penais, nunca vão ao tribunal em termos penais, porque é que será, não é? Pois, estão a cometer crimes, não é? São ofensas de integridade física ou moral das pessoas, as provas obtidas, mesmo que com consentimento delas. Vejam bem, mesmo que a pessoa dê o seu consentimento, mesmo que se dê, que no caso dos anjos e no meu nunca foi dado, como é saber, mas mesmo que tenha sido dado consentimento, são ofensas de integridade física ou moral. O direito é muito consciencioso dos danos morais, porque os danos morais normalmente determinam danos patrimoniais, ou seja, quando há um assassinato de caráter, normalmente há um assassinato existencial, seja em termos profissionais ou outros, e os senhores têm danos patrimoniais, ou seja, danos financeiros muito consideráveis, como sabem, não é? Como os senhores viram, não é? Não só em relação a mim, mas também em relação aos anjos e outros afins. A Joana Marques, em relação a mim, nada tenho a obstar, mas já vos disse, noutro contexto, o que tenho a obstar, e não é pouco. Não é obstar, não tenho que obstar nada, nem deixar de obstar. Como diz o outro, it's Mein Kampf. Está assim bom o inglês mostrado com o nome, muito obrigado. Ou seja, bem, não vou falar porque senão chateio. Se quiserem, é o meu pai e o meu avô. É o meu pai e o meu avô. É a natureza humana. Perturbação da liberdade de vontade ou decisão através de maus tratos, ofensas corporais, administração de meios de qualquer natureza, hipnose ou utilização de meios cruéis ou enganosos. A denúncia enganosa é um bom exemplo. É um meio cruel. Estou a destruir a vida da pessoa. Estou a destruir o ganha-pão. É um meio cruel e enganoso, não é? Mais um artigo para irmos para a lista, estão a ver? Perturbação por qualquer meio da capacidade de memória de avaliação. Claro, como é evidente, a memória da pessoa. Mas o que é isto? A pessoa tem que ter uma memória de elefante, para ser mal dos pormenores todos. Utilização da força fora dos casos e dos limites permitidos pela lei. Ameaça como medida legalmente inadmissível e bem assim com negação ou condicionamento de obtenção de benefício legalmente previsto. Qual é o benefício que estas pessoas têm, não é? E qual é o prejuízo que causam, não é? Promessa de vantagem legalmente inadmissível. Qual é a vantagem? Voltamos ao mesmo, não é? O que é que este pessoal quer com a vossa destruição, afinal, não é? Ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas as provas mediante introdução da vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, sem o consentimento do respectivo titular. Vou repetir.
Ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada. Os senhores não podem interferir na vida privada das pessoas, no domicílio, na correspondência e nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular. Ou seja, se os senhores alteram vídeos ou outro qualquer registro telecomunicacional, como se diz nos dias de hoje, as novas tecnologias, é ilícito em termos de prova produzida. A internet não é prova produzida coisa nenhuma, a não ser que em sede de julgamento, com a devida tramitação processual penal, em que as polícias, nas suas diversas matizes, e o Ministério Público, que estão tutelados para fazer a investigação, apresentam provas X no tribunal. Não é uma pessoa anónima, porque isso é completamente ilícito, porque não têm o consentimento do titular e estão a invadir por completo a vida privada da pessoa, como aqui diz o artigo 126 do Código de Processo Penal. Se o uso de métodos de obtenção de provas previstos neste artigo constitui crime, podem que elas ser utilizadas com o fim exclusivo de proceder contra os agentes do mesmo, como é evidente. Não é? O Código de Processo Penal diz: podes reagir. Sim senhor, filho, como é evidente. Agora a resposta é se reagem a bem ou reagem a mal. É a vida. Comentário do Código Penal. Não, vou para a tese. Um bocadinho só para a tese. Com este concluo. HB. Não sei se fui claro. Fui não, caro amigo. Depois diga-me. Não disse a sua idade. Não disse a sua idade, HB. O engenheiro Avelino está muito curioso com a sua idade. Porque o engenheiro Avelino é velha guarda, sabe que gosta de saber a idade das pessoas. Tínhamos ficado numa nota longa da minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, a versão em português, e tínhamos falado do professor Figueiredo Dias em relação à questão não é que isto está, da ordem jurídica em relação à culpa jurídica ou penal, e tínhamos ficado aqui. Ora, como bem salienta Bronze, estou a citar, é óbvia a imprestabilidade de puras decisões da consciência de cada um, nem a propósito. O professor Pinto Peroso é espetacular, não vou dizer mais nada, que isto chega para acabar. É óbvia a imprestabilidade, ou seja, não presta para nada, as puras decisões da consciência de cada um. Não presta para absolutamente nada, isso é merda das merdas. O professor Pinto Peroso não diz isso, não é? Mas perceberam? As decisões da consciência de cada um. Isto é, da moral autónoma, para determinar o critério orientador, mobilizável, aquilo que se pode ou não fazer juridicamente. Melhor seria que a moral determinasse o que as pessoas podem fazer ou deixam de fazer, seja do ponto de vista jurídico, científico ou clínico. Melhor seria, estávamos lá outra vez na Idade Média. Diz o professor Pinto Bronze, e com isto concluo, a metodologia entre a semelhança e a diferença, a reflexão problematizada dos polos de radical, matriz analógica do discurso jurídico, 1993, página 137. Um grande abraço para si, caro amigo HB, continuamos no debate, e Engenheiro Afonso, um grande abraço para si também, e os outros engenheiros, falamos em breve.